O tema de hoje eu ia falar sobre Eu Sei o Sentido do Natal. Eu não sei se vocês conhecem essa música, é uma música muito antiga que tocava. Bom, vou falar nos meus tempos de adolescente, que aí eu vou falar em 1800 e alguma coisa e vai ficar chato para vocês, né? E para mim também. Então chega na época do Natal, gente. Os mercados estão cheios, shopping estão cheios, televisão, propaganda de Papai Noel para cá, Papai Noel para lá. Aí é rena, trenó, chaminé, elfo, brinquedo, presente, castelo, pamonha, sei lá o que, doce e chester e não sei o que, rabanada, romance na televisão, aquele cara, não se liga a televisão, tem 400 filmes de Natal um atrás do outro, não se deve ter uma, deve ser os elfos que fazem, não sei, né? São 600 filmes de Natal um atrás do outro e curiosamente nenhum deles fala de Jesus. O espírito de Natal é falado, espírito de Natal, abrace seu vizinho, seja simpático com não sei quem. É espírito de Natal para cá, espírito de Natal para lá. As pessoas se esforçando para serem gentis, passam o ano inteiro dando coice um no outro. Depois fica assim, um Natal para sua família, manda um abraço para sua avó, aquela coisa toda, né? E nada de falar de Jesus. Mas não é assim na igreja de Jesus. A igreja de Jesus, o centro é Jesus. E a gente vive numa sociedade que celebra o Natal, que celebra o aniversário de Jesus, mas simplesmente apaga o nome do aniversariante. É uma coisa... eu não sou da área de psicologia, psiquiatria, mas para mim é uma coisa que eu não tenho nem a palavra para definir. Conseguimos fazer festa de aniversário, uma festa surpresa, sem convidar o aniversariante, sem dizer onde é a festa, nem mencionar o nome dele e esperando que ele não venha. A sociedade construiu um Natal, uma festa de nascimento do Salvador, do Criador do Universo, mas ele não é mencionado, ele não é convidado, ele não faz parte da nossa vida, da vida da sociedade. Então, já que a sociedade não menciona o nome do aniversariante, cabe a mim falar sobre o nome do aniversariante. Cabe a nós pronunciar e fazer esse nome vivo, presente e atuante. Então, eu queria começar explicando, isso aqui é uma introdução, vai ser enorme, tá? Mas é uma introdução. Vamos começar aqui então, já que ninguém quer falar sobre o nome de Jesus, eu vou falar sobre o nome do aniversariante. Lembrando que na cultura de Jesus, naqueles tempos, eles não escolheram os nomes das pessoas, porque assim, o avô dele se chamava fulano, o padrinho dele se chamava, então botei o mesmo nome do padrinho, do tio. Era uma coisa, um nome tinha um significado emocional, né? E era muito comum, inclusive a pessoa mudar de nome quando fala assim, não, eu não me sinto Samuel, eu me sinto Moisés. Até hoje, os judeus fazem isso, eles trocam e tem um nome social, um nome que é o nome que não de batismo, digamos assim, é um nome que eles se entendem, que eles se enxergam como representando a alma deles, a natureza deles. Bom, então eu vou voltar ao advento, né, nesse momento em que a mensagem de que vai nascer o Criador do Universo vai estar em carne, está em Lucas 1, 26 a 33, eu vou ler, não faz, só para vocês entenderem. No sexto mês, Lucas 1, 26 a 33, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu essa palavra e perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este
será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Parece que a gente combinou, né, pastor? Você falou. Mas a gente não combinou, não. Assim, o evento da anunciação, um anjo, né, ele é enviado por Deus, que anuncia: Maria, você vai ter um filho. E informa: Maria, o nome já está escolhido. O nome é Jesus. Beleza? Agora vamos seguir aqui. Outro versículo agora, outros versículos agora em Mateus 1, 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque nela o que foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ao mesmo tempo, um anjo aparece para Maria, um anjo aparece para José, com a mesma informação: vocês vão ter Jesus. O nome, quem escolheu foi o pai. O pai escolheu o nome dessa criança. Então, em paralelo, o mesmo anúncio. Para que isso? Para que não tivesse dúvida. Ah, mas meu primeiro filho vai se chamar Ricardo. Não. Ah, não, vamos botar Zebedeu porque é o nome do meu tio. Não, já estava decidido. O nome foi escolhido por Deus. O nome é Jesus. E aí cabe logo uma pergunta: por que escolher esse nome, né? Por que os pais não escolheram o nome deles? Porque aparece com dois, aparece ao mesmo tempo a mesma mensagem. Simplesmente ele não queria que tivesse dúvida de quem escolhia o nome. E aí eu vou falar para vocês que existia um xará de Jesus no Velho Testamento. Vocês sabiam disso? Que Jesus tinha um xará do Velho Testamento? Eu vou ler aqui o versículo que cita o xará de Jesus. Números 13, versículo 16. Números 13, versículo 16, aparece pela primeira vez o nome do xará de Jesus. São estes os nomes. Isso, Moisés separou 12 pessoas para irem espiar a terra do Egito, olhar lá e falar assim: vê como é que a gente vai ocupar, porque essa terra é nossa. Vamos mandar os espias. E 12 espias foram escolhidos lá. São estes os nomes dos homens a quem Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Por que Oséias mudou de nome? Por que Moisés estava assim: meu irmão, vamos mudar o nome desse moleque. Vamos mudar. Agora o nome dele não é mais Oséias, é Josué. Bom. Então, por que é tão especial assim, ao ponto de Josué ser tão especial que ele vai mudar de nome do Oséias, cara? Todo mundo conhecia ele como Oséias. Vou explicar aqui, ó. Oséias é uma palavra que significa salvo ou salvação, que vem do hebraico, que eu não vou ler aqui, que eu puxei da internet, que também pode ser traduzido salvação do Senhor. Ou seja, a palavra Oséias significa a personificação da salvação. Aqui nesse ponto da história de Israel, Moisés estava preparando seu sucessor, um líder que ia seguir depois dele. Então Moisés olha e fala assim: eu vou mudar o nome dele, porque nenhum líder é salvador. Nenhum pastor é salvador, nenhum papa é salvador, nenhum presbítero é salvador, nenhum apóstolo é salvador. Então, se você vai ser líder do povo de Israel, você não pode ser o salvador. E o que significa Josué, então? Josué significa Deus é a salvação. Moisés botou Deus na frente do Oséia, botou Yeshu, né? Botou Oséia, aí ficou Josué. Não vou saber pronunciar, logicamente,
mas o que significa que ele botou o Senhor na frente do salvação. E aí falou assim: Oséias, você não é salvação. O Senhor é a salvação. O líder, ele não personifica a salvação. Ele não é a salvação do povo. Ele aponta que o Senhor, existe um Senhor, e desse Senhor é que a gente espera a salvação. Então, a lição de Moisés aqui, e olha, eu não estou falando, é só para explicar o nome de Jesus. A lição de Moisés aqui é basicamente o seguinte: nenhum homem pode ser líder e salvação do seu povo ao mesmo tempo. Moisés diz para Oséias: Oséias, presta atenção, cara, você não é salvação de ninguém, o Senhor é a salvação. Moisés diz para Oséias: o Senhor vai na sua frente. Então, Iezoa, que virou Josua ou Josué, e é lógico que a gente fala Josué porque a gente pega do hebraico que foi traduzido, veio para o grego, veio do grego para o latim, do latim veio para o português. Então a gente fala uma palavra que nem de longe parece com o nome que era pronunciado na época, mas o sentido é preservado, né? Então Moisés diz ao povo: pessoal, é o Senhor quem salva. Ele já ensinou para Oséias que Deus vai na frente dele, mas ele falou para o povo: ó, é o Senhor que salva, não Oséias. Não busque um líder, mas se inspire nele e veja nele que o Senhor está na frente dele. Enquanto ele tiver o Senhor na frente, ele faz parte do projeto de Deus. Então Moisés diz ao povo: não é sacerdote, não é bispo, não é pastor, não é o Oséias que vai na sua frente, é o Senhor que vai na sua frente. Bom, por que eu falei então de Josué, né? Afinal de contas, é porque Josué vem do hebraico, que significa salvação do Senhor. Jesus, no hebraico original, vamos dizer assim, Josué seria Yehoshua. Jesus seria Yeshua, que é uma forma abreviada de Yehoshua. No aramaico, Josué era chamado de Yeshua nas duas palavras, tanto na época de Jesus, como citando Josué, era o mesmo Yeshua. Então no grego e no Novo Testamento aparece Jesus, que veio para o nosso português como Jesus, para o inglês vem para Jesus, ou seja, o som ele vai mudando, mas o significado é o mesmo. Então Jesus e Josué são variantes do mesmo nome. É uma forma mais curta de Yeshua. Jesus é uma forma mais curta de Josué, digamos na língua deles. Então, em alguns lugares, algumas Bíblias, na tradução do Septuaginta, Josué era traduzido como Jesus também. No Velho Testamento, no Novo Testamento tem algumas versões da Septuaginta. Isso aí é para quem tem Google. Mas isso é interessante. Então, voltando aqui, as duas anunciações paralelas de Maria e de José, elas estabelecem que, na verdade, esse nome tinha um significado. Ela tinha uma mensagem, o nome de Jesus trazia uma mensagem embutida. Essa criança que estava ali é o Senhor que salva. Ela era a prova de que o Senhor salva. Ela era a manifestação do Senhor que salva. Na verdade, Jesus ali era a presença física do Deus que salva. Por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel é o Deus presente. O Filho de Deus, sendo Deus, desce do trono da glória e não fala assim: eu sou a salvação. O Filho de Deus, estou falando assim, não é o cara importante, estou falando o Filho de Deus, ele desce do trono de glória e fala assim, ele sim podia se chamar: eu sou Oséias, eu sou salvação. Mas nem assim, ele chegou e falou assim: eu não sou a salvação, o Senhor é a salvação. Ele sendo Deus, se esvazia, ele se diminui e fala assim:
Cara, eu não sou salvação. Eu sou o que aponta para a salvação. E Deus, o Pai, é a salvação. Então, Jesus em momento nenhum teve esse rompante de soberba, de glória, e ele fala assim: eu sou Oséias, eu sou o Senhor que salva. Ele fala assim: eu apenas aponto o caminho, o Senhor é quem salva. Então Jesus, ele fala: o Pai que me enviou é que salva, tá? Então, terminada essa introdução gigantesca, vamos para a parte da pregação em si. A segunda parte da mensagem então tá, falamos do aniversariante e falamos que existe um espírito de Natal fake, que engana todo mundo. Então, qual é o verdadeiro espírito de Natal? Daquela música aqui, eu sei o espírito, eu sei o sentido do Natal. Aí vamos para o texto da nossa meditação em si, que é Filipenses 2, versículos 5 a 11. Que aí fala do espírito de Natal. A natureza do cristianismo. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Espírito de Natal. Finalmente chegamos ao Espírito de Natal. Falamos sobre o nome de Jesus. E aí agora vamos para uma análise rápida do texto. Começa com tende em vós, ou seja, tende é tenha. Não é um se esforce, busque, se der sorte. Ele fala assim: tenha o mesmo sentimento. Tenha é uma ordem, é um mandamento. Ou seja, o cristão, quando assume a cristandade, como se assume Cristo é o Senhor, ele tem que ter o mesmo sentimento do seu Senhor, né? E se a gente assume essa ordem, a gente também tem que entender que não é uma coisa recomendável. É recomendável que você seja parecido com Jesus. É recomendável que você tenha a mesma natureza, o mesmo sentimento. O texto afirma que quando ele manda que você seja como Jesus, ele também está falando que é possível que você seja igual a Jesus. Porque a Bíblia não vai mandar você fazer assim, ó, monte uma escada e vá para a lua. Mas ele fala assim: tenha o mesmo sentimento que em Jesus. Ou seja, é possível você ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Isso é um milagre, é um mistério, e é possível. Você não só pode ter esse sentimento, ou seja, é possível, como volta àquele negócio, você deve ter o mesmo sentimento que está em Cristo Jesus e que Jesus demonstrou. Bom, vamos seguir aqui. Eu estou querendo ser breve porque já fui muito longo na minha introdução. Ele, sendo Deus, sendo salvação, sendo Oséias, ele decidiu não mostrar o seu poder, não mostrar que ele é Deus. Ele decidiu honrar o Pai e apontar o Pai. Jeová salva, o Senhor salva, Yahvé salva, Jesus. Ele é quem salva. Portanto, você não salva, você não é salvação, porque se Jesus não era salvação, isso agride frontalmente a nossa natureza, porque nós como homens, como soberbos que somos, como pecadores que somos, nós somos tentados o tempo inteiro a nos achar guias, líderes, donos da verdade. Mas Jesus mesmo não tinha essa pretensão e falava para os caras: não sejam assim. Você não é salvador.
Você não é a solução. Você aponta o caminho. O cristão aponta o Salvador. Assim como Jesus, o Senhor, salva. Não sou eu que salvo. O próprio nome de Jesus está falando assim, o Senhor salva. Então a gente vê aí na igreja cheio de gente. Eu gosto muito de bater nisso aí porque muita gente está enganada aí. Está cheio de líder, de apóstolo, de profeta, de bispo, de não sei o que fala assim, eu vou botar a mão e vou fazer e vou acontecer, amigo. Você não é salvação. E se o camarada começa a dizer que é salvação, pula fora. Porque o discurso que deve existir no espírito do Natal é dentro de nós o mesmo sentimento. É o sentimento de serviço, é o sentimento de submissão, é o sentimento de humildade, de que aponta, assim, busca em Deus. Eu sou só um caminho de apontar, eu sou só a seta, mas o caminho é lá. Então, cuidado. Mais uma vez eu falo, cuidado com os caras que se apontam como salvação, com os caras que se apontam como líderes infalíveis, aqueles que botam a mão e curam e perdoam ou não perdoam ou amaldiçoam em nome de um poder que eles não têm. O papel do cristão é apontar ao Salvador. Qualquer coisa diferente disso não é o Espírito de Natal, não é o Espírito de Jesus, não é o Espírito da Bíblia. Se Jesus, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, como é que eu posso ser soberbo? Como é que você pode ser soberba? Como é que você pode ser dono do seu próprio nariz? Como é que você pode chegar assim, eu quero, eu faço, eu aconteço? Quem é você na fila do pão, meu irmão? Desculpa a sinceridade da pergunta, mas é isso. Se Jesus se submete a Deus, quem é você para tomar suas decisões independentes de Deus? Quem é você para apontar o dedo na cara dos outros e dizer você está certo, você está errado? Quem é você na fila do pão? Jesus, o Filho de Deus, se rebaixa e se coloca como homem. Olha como é que o texto é sensacional. Depois ele se fala assim, eu não sou só homem, eu sou um servo. Ou seja, eu sou um escravo. Depois ele fala assim, eu não sou só um escravo, porque tem escravo que é desobediente. Eu sou um... Mas eu falei assim, só que Jesus fala que de Deus vira homem, de homem vira servo, de servo ele fica um servo obediente. Interessante, né? Porque a gente também diz, eu sou servo do Senhor, mas faz tudo errado. Mas Jesus era um servo obediente. E a gente tem que ter a obediência, porque deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Obediência. Humildade. Por fim, Jesus fala que ele colocou, o texto fala que Jesus colocou a vida na mão do Senhor. Assim, cara, faz o que acontecer. E mesmo que fosse na morte, é morte de cruz, eu vou, porque eu sou obediente. Então o servo obediente, ele coloca a vida na mão do Senhor. Mas o texto não termina aí, né? O texto não termina na morte de Jesus. A proclamação do Natal e a proclamação do sentimento e do caráter de Jesus é que a morte, a cruz, não terminam com a história. O fim da obediência de Jesus não é a dor, não é a humilhação, não é a cruz, não é a morte. Paulo afirma, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, cumprindo o que foi profetizado séculos antes, em Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará um filho, e lhe chamará Emanuel. Confirmando aquele texto que fala aqui que Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus vai estar conosco. E Isaías, logo seguinte, logo na frente, Isaías 9:6 fala, porque um menino nos deu, um filho vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o governo, o poder, o domínio estará sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A obediência, a humildade gera honra. Todo mundo vai falar assim, cara, que sujeito otário.
Mas você tem alguma coisa que está falando assim, não, eu vou fazer o que Deus mandou. Ah, mas isso dá um... Meu irmão, é só não contar essa verdade e pronto. Aí você fala assim, cara, eu vou ser obediente. Ah, mas você vai ter um prejuízo. Não interessa, eu vou ser obediente. A obediência gera honra. Jesus obedeceu e foi honrado com o nome acima de todo nome. E é essa a mensagem da igreja. A igreja não pode falar de rena, não pode falar de Papai Noel, de elfo. Ela tem que falar que existe um Deus que salva. O Senhor salva. A igreja tem que ser humilde a ponto de as pessoas olharem para a gente e falar assim, cara, esse camarada parece com Jesus. Esse sujeito... Cara, desculpa te perguntar. Pena, não aconteceu comigo, né? Mas é bom quando alguém te olha assim, me desculpa te perguntar, você é cristão? Porque você tem uma coisa diferente. Você tem uma coisa bonita aí. A obediência a Deus gera uma honra, gera reconhecimento de quem interessa, de Deus, né? Todo o universo, toda a criação, todo ser humano, todo... o que termina esse texto falando assim, ó, todo o universo, toda a criação, todos os espíritos, o diabo, seja lá quem for, vai se dobrar e vai confessar de joelhos. Toda a língua vai confessar que o Senhor Jesus é o Senhor. Concluindo, deve existir dentro do seguidor de Jesus o mesmo espírito, o mesmo sentimento que encontramos em Jesus ao longo do Novo Testamento todo. Humildade, obediência, serviço, amor, cuidado. Devemos lembrar o exemplo do aniversariante. Proclamar verdades resumidas no nome de Jesus. Quando olharem para você, eles têm que saber que o Senhor salva. Eles têm que olhar e falar assim, cara, eu não tenho o que o Carlinho tem. Eu não tenho o que o Antônio tem. Ele tem um Senhor que salva. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, cara, tem uma coisa diferente. Aí você fala assim, sabe o que que é? Não é que eu sou bom. A nossa tentação, sabe o que que é? É que eu leio a Bíblia. Aí você fala assim, é o Senhor que salva. Celebrar o Natal é celebrar que o Verbo se fez carne. Falar de Natal é falar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, é Deus conosco. Aponta para a salvação que Jesus conquistou na cruz, para mim e para você. Saber o sentido do Natal, que a gente também canta, eu sei o sentido do Natal, é proclamar a verdade mais apagada, mais escurecida, que a mídia apaga, que a sociedade apaga. Celebrar o Natal é proclamar que o Senhor salva. Embora a gente celebre o Natal, a gente lembre de rabanada, a gente lembre de nozes, castanha, não sei o quê. Celebrar o Natal, Chester, celebrar o Natal é celebrar que o Senhor salva. Toda vez que a gente está na festa de Natal, a gente é um mensageiro de que o Senhor salva. Josué, Jesus salva. O verdadeiro espírito do Natal é confessar que Jesus Cristo é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz e, sobretudo, que Jesus é o nosso Senhor. Agora, só para encerrar mesmo, a minha vida, a sua vida, elas provam o corinho que a gente canta na igreja. Eu sei o sentido do Natal, que na história teve seu lugar. Você é uma prova viva de que você, o que você canta é o que você vive. Você sabe o que é o sentido do Natal. Minha vida prova, é uma prova, a sua vida é uma prova de que o Senhor salva. É uma prova de que o Criador do Universo viu o meu estado de derrota, de podridão, de falência, e fala assim, eu vou lá, eu vou morrer, eu vou nascer como um homem, eu vou virar servo, eu vou na cruz, mas ele vai ser salvo. Então minha vida prova que o Senhor salva, que Jesus é o Senhor que salva. Eu quero convidar o aniversariante a ser motivo do meu Natal, ou eu quero que o meu Natal seja sempre isso. Mesas fartas, um monte de amigo oculto, um monte de presente, uma vida vazia, que não dá para perceber que existe um Deus que é o Senhor do Natal.
Vamos orar?